Conversa com meu povo, junto com Jesus e os discípulos no Tabor. Há poucos dias acompanhamos Jesus ao Monte da Quarentena. Escolhemos permanecer com Ele. Fizemos a opção por viver este tempo privilegiado do encontro com Deus, chamado Quaresma. Conduzidos pelo Espírito Santo, procuramos superar todas as provas e caminhar com fidelidade na resposta à verdade do amor infinito e eterno de Deus, iluminados pela Palavra de Deus. Ao convite da Igreja, subimos agora a outro monte, o Tabor, pois o Espírito quer conduzir-nos às alturas e queremos aprender a ouvir Jesus. Com a palavra o Papa Francisco, na sua mensagem de Quaresma deste ano de 2023. Diz o Papa: o Evangelho da Transfiguração é proclamado no segundo domingo da Quaresma. Realmente o Senhor nos toma consigo e nos conduz à parte. Embora os nossos compromissos ordinários nos peçam para permanecer nos lugares habituais, transcorrendo uma vida cotidiana frequentemente repetitiva e por vezes enfadonha, na Quaresma somos convidados a subir a um alto monte juntamente com Jesus, para viver com o povo santo de Deus uma particular experiência de ascese. A ascese quaresmal é um empenho sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Aquilo de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade. Para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre, para compreender e acolher profundamente o mistério da salvação divina, realizada no dom total de si mesmo por amor, é preciso deixar-se conduzir por Ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão numa montanha. Estes requisitos são importantes também para o caminho sinodal que nos comprometemos como Igreja a realizar. Para o retiro no Monte Tabor, Jesus leva consigo 3 discípulos, escolhidos para serem testemunhas de um acontecimento singular. Ele deseja que aquela experiência de graça não seja vivida solitariamente, mas de forma compartilhada, como é toda a nossa vida de fé. Nós seguimos a Jesus juntos, e juntos, como Igreja peregrina no tempo, vivemos o ano litúrgico e a Quaresma, caminhando com quem o Senhor colocou ao nosso lado, como companheiros de viagem. À semelhança da subida de Jesus e dos discípulos ao Monte Tabor, podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é sinodal, porque o percorremos juntos, discípulos do único Mestre. Mas ainda sabemos que Ele mesmo é o caminho, e a Igreja não faz outra coisa senão entrar cada vez mais profunda e plenamente no mistério de Cristo Salvador. E chegamos ao momento culminante. O Evangelho narra que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui aparece o cume
a meta do caminho. No final da subida, enquanto estão no alto do monte com Jesus, os discípulos recebem a graça de o verem em sua glória, resplandecente de luz, que não vinha de fora, mas irradiava dele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter sentido quando subiam ao Tabor. Como toda a esforçada excursão de montanha, ao subir é preciso manter os olhos bem fixos na vereda, mas o panorama que se deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha. Até aqui, trechos da mensagem do Papa para a Quaresma de 2023. Entretanto, sabemos que o caminho feito com Jesus nos conduzirá depois a um outro monte, o do Calvário, o monte da redenção, da morte e ressurreição de Cristo. Pelo que queremos refazer nossa escolha de seguimento do Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se a si mesmo e a se arruinar a si mesmo? Outros montes foram galgados por Jesus, como aquele do Sermão da Montanha, ou os lugares procurados por ele para a oração. Montes cujos nomes a Escritura indica como lugares do encontro com Deus, tinham se tornado referência para o povo da aliança. Lembremos alguns nomes: Horebe, Sinai, Carmelo e daí por diante. De monte em monte, percorremos também nós os caminhos da fé, para chegar juntos à manhã da ressurreição e fazer-nos anunciadores do mistério de Cristo, pela palavra e pelo testemunho. Acolhamos o convite de Jesus, fazendo-nos companheiros de Pedro, Tiago e João, para testemunhar o episódio da transfiguração. Quem se sentir discípulo, venha conosco. Subiram ao Tabor para rezar. De fato, não se pode pretender um contato com Deus que não envolva a própria liberdade, aceitando um relacionamento pessoal com Ele. A passividade não conduz a Deus. Discípulos se fizeram aqueles três, malgrado seus defeitos pessoais, mas se decidiram subir à montanha. A planície do acomodamento não lhes sustentava a vida. A montanha tem o tamanho que tem. Quem conhece o lugar que a tradição identificou no Tabor, sabe que não se trata de píncaros imensos, como outras partes do mundo podem oferecer. O tamanho do monte depende da liberdade com que o coração humano se abre para Deus. E Ele oferece os desafios correspondentes à capacidade de cada um. Certamente os três não eram os melhores, mas certamente foram os escolhidos pelo amor do Senhor, que os tocou na profundidade da aventura pessoal em que se lançaram. Foram os três, unidos a Jesus, fraternidade, amizade, companheirismo, solidariedade, chamemos como quisermos. Trata-se de caminhar juntos, e esta é a proposta do caminho sinodal da Igreja. A visão das coisas de Deus deixa de ser turva quando nos lançamos a viver como irmãos e irmãs, pois onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos em nome de Jesus,
Ele está presente. E tudo então se transfigura. Ao testemunhar o fato, vemos que os três, ainda que sonolentos, carregados de humanidade, pareciam juízes de acontecimentos inusitados, tanto que foram chamadas em causa testemunhas qualificadas. Moisés e Elias, a lei e os profetas. O assunto do diálogo era a paixão do Senhor e sua glória futura. Deus se submete a estruturas humanas, abaixando-se para elevá-los além da própria montanha. E os humildes pescadores viram a glória de Deus. Entraram na nuvem, sinal da ação do Espírito Santo de Deus. Puderam entrever a vitória sobre o pecado e a morte para testemunhá-la depois e anunciá-la até os confins da terra. Ouviram então a voz do Pai. Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Também nós desejaríamos ficar ali e construir tendas, pois a experiência que fizeram se estende como barracas espalhadas pelos montes da história para acolher Jesus, para acolher Elias, Moisés, nós todos. É bom estar com Deus, desfrutar a revelação da Trindade Augusta, o Pai que fala, o Espírito que nos envolve e o Filho amado. A ser ouvido e seguido pelos séculos afora, até a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Mas não dá para permanecer no alto da montanha. É preciso descer para a planície, para transformá-la de tal modo que sejam superadas todas as depressões físicas, emocionais ou espirituais que se apresentarem, para que tudo se transforme nas alturas da comunhão com Deus. É a riqueza de nossa vida cristã, desfrutada na graça da Quaresma deste ano. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu tenho a alegria de comunicar que neste domingo nós vamos instalar mais uma paróquia da nossa arquidiocese. A paróquia de São José dos Verdejantes, Águas Lindas. A paróquia pega uma parte de Belém, outra parte de Ananindeua. E é muito bom nós chegarmos a este ponto, os religiosos da congregação de São Pedro Advíncula é que assumem esta paróquia, o sacerdote e seminaristas que estudam, consagrados. É um desejo muito antigo daquele povo ali dos verdejantes, um desejo que se transforma em paróquia. Muito obrigado aos padres da Obra de Maria que trabalharam tanto durante esses anos, padres, seminaristas, diáconos, dando assistência àquela região, e agora ela se torna uma paróquia própria para aquela área. Então, neste domingo, dia 5, eu tenho a alegria de instalar esta nova paróquia e o faço com muita alegria dentro do meu coração. E espero encontrar esse povo com muito carinho para que a vida paroquial venha a crescer cada vez mais. Agradeço a Dom Bernardino Marchiot, porque ele pregou os 2 retiros e o segundo retiro nos padres da arquidiocese. O retiro terminou nesta última quinta-feira à noite e eu quero agradecer a Deus por esta presença de Dom Dino Marchiot, que fez muito bem à nossa arquidiocese, aos nossos sacerdotes.
E peço as orações de vocês para que os bispos e os padres possam viver intensamente esse tempo da Quaresma, ajudando o povo de Deus a se preparar bem para a Páscoa. Aliás, as perguntas que nos foram enviadas, elas são complementares. Vocês vão perceber que são muito parecidas. Cristina Campos, de Belém. Vivemos a Quaresma. Qual o significado deste tempo? Veja só, nós temos que olhar sempre para a Páscoa. O número 40, na Bíblia, ele é muito expressivo. 40 dias, 40 anos no deserto. Várias vezes, por exemplo, Moisés fica 40 dias até receber a lei. E daí por diante. Então o número 40, ele é muito expressivo, é muito simbólico na Bíblia. E Jesus ficou 40 dias, como ouvimos no Evangelho no outro domingo, 40 dias no deserto, aquele tempo de jejum. Ele fez aquele jejum. Então a igreja, desde os primeiros séculos, começou a se preparar para a Páscoa com estas semanas, 40 dias. O número é simbólico, é claro. Não é que precisa fazer a conta certinho, um dia depois do outro. A Quaresma começou na quarta-feira de cinzas e ela vai até a quinta-feira santa de manhã, porque de tarde para a noite começa a celebração da Páscoa. O significado deste tempo é exatamente preparar-nos bem para a Páscoa através das práticas da penitência, a mortificação, o jejum, o esforço de sair de nós mesmos para educar o nosso temperamento. O tempo de oração para nos relacionarmos mais com Deus. E a caridade, a fraternidade, para nos abrirmos mais aos irmãos. O significado do tempo da Quaresma é preparar-nos para a noite de Páscoa. Alaide Cardoso. Por que a igreja faz a imposição das cinzas? Tu és pó e ao pó has de voltar. Na imposição das cinzas nós usamos duas fórmulas, ou esta, ou então a outra, convertei-vos e crede no Evangelho. A gente volta ao pó, não é? Porque o nosso corpo, se a alma se apresenta diante de Deus, mas o nosso corpo, ele vai ser comido pela terra ou pelo fogo nas cinzas, quando se faz a incineração, né, dos corpos das pessoas, como se faz a cremação, tantos lugares têm esse costume. Então, a igreja sabe que impor as cinzas sobre a cabeça quer dizer, reconheço a minha limitação. Colocar a cinza na cabeça ou na testa é dizer, olha, o que eu viro sem Deus? E por isso eu quero estar com Deus para que eu não me transforme em cinza, em pó da terra. Esse é o sentido de nós recebermos as cinzas. Jurema Silva, de Capanema. Neste período da Quaresma, quais as práticas de penitência que devemos fazer? A prática de penitência é, primeiro, nós nos voltarmos para Deus. O desejo de uma vida nova, de transformação do nosso coração. Essa é a coisa mais importante. Depois você manifesta isso em gestos de mortificação para educar o próprio temperamento, os próprios instintos, né? Pode ser o jejum, algum tipo de mortificação, de superação de vícios e tudo isso. Depois, na Quaresma, prática de penitência deve ser de forma especial a caridade com os irmãos. A campanha da fraternidade está aí para nos indicar também uma boa prática penitencial nesse tempo, que é fazer mais atos de caridade, especialmente ajudando a superar esse drama da fome. Depois, um outro gesto quaresmal, que é o tempo maior de oração. E o Papa Francisco, eu já disse nesse programa, o Papa Francisco sugeriu que durante esse período, todos os dias nós procuremos ler, meditar, rezar e colocar em prática as leituras que são da liturgia de cada dia.
Então são algumas práticas quaresmais que podem de verdade ajudar-nos a viver esse período. Teófilo Fernandes, de Belém do Alberto, como surgiu a quaresma na igreja? Veja só, a quaresma surgiu exatamente por pensar na Páscoa e aí nasceu a ideia de que a gente se prepara fazendo penitência, fazendo, vamos dizer assim, uma dieta espiritual. É interessante, né? Quanta gente hoje deixa de comer carne vermelha. E porque tem tantos argumentos por aí, não é? Durante a quaresma, eu já falei uma brincadeira séria, né? Que muita gente aumenta o preço dos ovos e o preço do peixe e botando a culpa na igreja. A igreja não obriga ninguém a fazer isso, né? Ela tem 2 dias que são dedicados à penitência, mas sugere que nós devemos fazer outros gestos de penitência, especialmente às sextas-feiras. Então a quaresma surgiu, vamos usar essa palavra, a imitação de Jesus, que passou 40 dias no deserto em oração e em jejum. Pergunta agora de Patrícia Alves, do Alberto, por que jejuar? Parece que a resposta a esta pergunta já foi dada de várias formas. Por que jejuar? O exemplo que eu dou é sempre muito simples. Eu me recordo do tempo de criança, quando minha mãe fazia um bolo ou uma quitanda, alguma coisa gostosa, e colocava num lugar alto em casa, inacessível para nós crianças. E a gente queria comer fora de hora, e ela dizia assim, é para vocês, mas na hora certa. Porque se vocês comem, ficam lambiscando fora de hora, na hora certa vocês não vão se alimentar com o alimento que realmente sustenta a vida. Então, é para isso, o jejum é para nos educar a nossa vontade, o controle dos nossos instintos e do nosso temperamento. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que neste final de semana venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.